pessoal, tudo jóia? Professor Ranir na área. E não há como falar outra coisa senão sobre o Covid-19, ou popularmente conhecido como coronavírus. Neste último final de semana, o Fantástico e todos os veículos de comunicação não falavam em outra coisa senão o coronavírus. Eu confesso para vocês que até esse último final de semana eu achava que não fosse grande coisa o coronavírus, né, ou Covid-19. Vamos chamar aqui nosso vídeo de coronavírus, que é bem popular. Porque afinal de contas aconteceu lá do outro lado do mundo, né? A China fez tudo aquilo, não havia grandes informações, estava tudo muito difuso, tudo muito confuso, até que esse final de semana parece que a coisa ela passa a ser muito maior do que nós imaginávamos, ou do que eu imaginava. De fato, é uma pandemia. O que é uma pandemia? Uma pandemia é um surto, né? É uma doença que ocorre em escala global, em escala mundial. O Covid-19 ou coronavírus, ele certamente não é a primeira pandemia mundial. E é nisso que nós vamos conversar hoje, sobre as pandemias que nós tivemos ao longo da história. Mas antes eu quero destacar para vocês alguns pontos que é extremamente importante. Eu não vou falar da área clínica, da área médica, porque eu sou um professor de história. Seria muito leviano da minha parte. Mas algumas dicas eu gostaria de dar para vocês que é muito importante, o que é algo extremamente recorrente, que é evitarmos as multidões, aglomerações, não compartilharmos, principalmente no Rio Grande do Sul, bomba de chimarrão, canudo, evitarmos contato com as pessoas, até mesmo o tradicional aperto de mão, né? Agora está na moda a gente fazer aqui com o cotovelo ou com o pé, daquela cutucadinha com o pé. Isso é extremamente importante. Sempre lavar as mãos com água corrente e, de preferência, passar álcool nas mãos, seja o álcool gel ou álcool líquido. Tenho certeza que já vai ajudar bastante. Higienizar bem a louça que nós vamos usar. E, para vocês terem uma ideia da importância que é evitar aglomerações, a própria CBF, Conmebol, parou. O futebol parou, as atividades políticas pararam, exceto a do nosso presidente esse final de semana, mas ele não bate muito bem da boca, eu acho que ele é meio lelé, eu acho, né, tenho certeza, para não dizer outras coisas, né, que lamentavelmente um presidente da república coloca o seu povo em risco pelo seu bem-estar político, vamos dizer assim. Mas enfim, nós não vamos falar de política, eu quero falar do coronavírus, do Covid-19. Então lavarmos e higienizarmos as mãos é muito importante, evitarmos o contato. A gente ainda não sabe, enquanto esse vídeo está sendo feito, a gente não sabe se aqui no Rio Grande do Sul, como em outros lugares do país, já vai haver uma paralisação das aulas, o que seria extremamente saudável. Mas muitos estão pensando, mas por que parar as aulas se afinal de contas é tão poucos casos, né, no Brasil ou no Rio Grande do Sul? Mas é exatamente isso, gente. Exatamente esse é o ponto. É mais importante nós evitarmos o contágio, porque senão nós podemos gerar um caos no sistema de saúde. Porque não há sistema de saúde no mundo, o nosso já é bastante precário. Imagina se esse caos se instaurar. Então a prevenção é a melhor coisa. Vamos aproveitar agora, enquanto ele está ainda um ponto muito pequeno, para que a gente evite o contágio em massa. Então o que acontece? Se nós fizermos um gráfico, se nós continuarmos as atividades normais, ele vai ter o contágio em massa, que é o que aconteceu na Itália, aconteceu na China. Nós vamos aproveitar essas experiências para que nós não venhamos a cometer o mesmo erro. Então, se nós ficarmos em casa, evitarmos o contato, e aí não adianta só encerrar as aulas e a gente continuar indo para o clube, para a academia, para o futebol, de preferência a gente ficar em casa mesmo. Vamos aproveitar para botar as leituras em dias, ver Netflix, jogar videogame, estar com a família, evitarmos ao máximo o contato com aquelas pessoas que estão obrigadas a estar na rua. Porque no Rio Grande do Sul nós ainda estamos no finalzinho do verão. Imagine se isso ganha uma proporção gigantesca com o nosso inverno. As mortes seriam avassaladoras. Dizem que o percentual de letalidade do coronavírus beira em 2%.
e atinge, na maior parte das vezes, pessoas acima de 80 anos. Mas se nós pensarmos que a população brasileira é 220 milhões de pessoas, se essa letalidade se confirmar, nós vamos ter 2 milhões e 200 mil pessoas que irão a óbito. Fora a quantidade astronômica de pessoas que irão abarrotar os hospitais, os quarteirões em que ficam os hospitais, seria um campo de guerra. Então é muito importante que nós tenhamos cuidados para que a gente possa zelar para que essa pandemia ela não atinja proporções estratosféricas, como outras atingiram. Então nós pegamos os exemplos e aí a história se serve para isso, como foi o caso da própria gripe espanhola, que aconteceu por volta de 1917, 1918, no início do século XX, que também ganhou dimensões globais e que há estimativas de que ela matou entre 50 milhões a 100 milhões de pessoas. No Brasil, a quantidade de mortes ficou por volta de 35 mil pessoas. É muita gente, certo? Agora vocês imaginem isso, que era uma gripe também. O que é a gripe espanhola? Uma variação da gripe comum, uma mutação com o HN1, aquela que alguns anos atrás, eu acho que de 5 a 8 anos atrás, inclusive também forçou as férias escolares aqui no Rio Grande do Sul e em alguns estados do Brasil também. Então nós vamos analisar as diversas pandemias. As pandemias, alguns teóricos dizem que elas servem para equilibrar. Quando o planeta está demais, a natureza meio que dá um jeito de diminuir a população. Isso são algumas teorias. Eu não estou dizendo que isso está certo ou errado. Eu só estou atiçando você, agora que está em casa, para procurar quem são esses teóricos e que teorias são essas. Vamos falar então de uma outra pandemia que aconteceu. Essa não chega a ganhar uma escala global, mas ela vai ganhar uma escala muito grande na Europa, na Ásia e no norte da África, que é nada mais, nada menos que a peste bubônica, ou a peste negra, que aconteceu ali em meados do século XIV, ganhou seu auge, se não me engano, por volta de 1357, quando as péssimas condições sanitárias da Europa, que estava crescendo enormemente as suas cidades, com o renascimento do comércio, o renascimento urbano, sem a menor condição sanitária, vindas do Oriente, da Índia e da China, através de embarcações genovesas e venezianas, ratos contaminados com a pulga que transmitia a peste bubônica se disseminaram rapidamente pela Europa, por uma questão sanitária, por uma questão, por incrível que pareça, supersticiosa, porque estamos ali no século XIV, em meio à Inquisição. O principal inimigo da igreja eram as bruxas e o principal amigo das bruxas eram os gatos, os predadores naturais dos ratos. Ao matarem os gatos, há um furo na cadeia alimentar. E isso faz com que as péssimas condições sanitárias da Europa, agregadas a um crescimento populacional desordenado nas áreas urbanas e a ausência do predador natural do rato, fossem um barril de pólvora para a Europa, dizimando uma parcela enorme da população europeia, asiática e norte-africana. Essa é mais uma das pandemias. Agora vamos ver mais uma pandemia? Outra doença aterrorizante é a varíola, que acompanha a humanidade por muito tempo. Tanto tempo que o grande faraó, considerado o rei dos reis, Ramsés II, morreu de varíola. Mas é no final do século XIX, em 1896 até 1980, que a varíola vai ganhar uma grande expressão, tornando-se uma grande pandemia de dimensões muito volumosas. Para se ter uma ideia, entre 1896 e 1980, mais de 300 milhões de pessoas irão a óbito pela varíola. Imaginem então a grandeza desta pandemia. Obviamente que ela não tem um pico como se imagina que o Covid-19 terá, mas ela foi assolando a humanidade de uma forma muito significativa. E o curioso é que Edward Jenner, um médico inglês, descobriu a cura para a varíola. Aliás, a primeira vacina
praticamente 100 anos antes da varíola ganhar a proporção que ela ganhou, matando milhões de pessoas. Mas é justamente esse aspecto que é importante nós destacarmos em relação ao coronavírus. A importância da prevenção. Somente com um trabalho preventivo é que se conseguiu evitar a propagação da varíola. E como? Fazendo vacinação em massa em escala global. Esses foram os pontos que fizeram com que a varíola fosse erradicada do nosso planeta. Chamada pelos poetas românticos brasileiros de o mal do século, a tuberculose, transmitida pelo bacilo de Koch, matou mais de 1 bilhão de pessoas entre 1850 e 1950, conseguindo ser praticamente erradicada somente com a invenção da penicilina pelo médico Alexander Fleming. Mas prestem atenção na palavra, eu disse praticamente erradicada, porque em países extremamente pobres e ainda importadores de HIV, a tuberculose ainda leva muitas pessoas à morte. Portanto, é importante nós ficarmos muito ligados em todos esses tipos de doenças que ainda permeiam o nosso planeta. Não pensem que agora, porque a notícia mostra apenas o Covid-19, a mídia mostra apenas o coronavírus, que nós temos só esse risco. Não. A humanidade caminha sempre com uma doença letal ao seu lado, quando ela própria não cria as doenças como fome, as guerras e a miséria que matam milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo todos os dias e em todas as épocas. E vamos terminar falando do HIV, do Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, uma doença que assolou muito a humanidade nos anos de 1980, levando muita gente como Fred Mercury, Renato Russo, Cazuza, entre tantas personalidades e pessoas comuns. Mais de 20 milhões de pessoas morreram ao redor do mundo a partir do HIV. Nós sabemos que hoje há o coquetel que ajuda muito a manter a qualidade de vida daqueles que adquiriram o HIV, que hoje consegue se viver de maneira bem razoável e até mesmo tranquila com a presença do HIV no seu corpo. Mas é importante destacar que essa doença, que em geral é transmitida sexualmente, ela não é uma doença exclusiva dos homossexuais. Ela é uma doença exclusiva de todos aqueles que têm vida sexual ativa e que, sem o uso do preservativo, correm sério risco de adquirir essa doença. Portanto, é muito importante o cuidado, a prevenção. Para quem usa drogas injetáveis, compartilha seringas, esse risco também ele é absurdamente enorme. O HIV, hoje, ela é uma doença relativamente controlada, mas ainda não tem cura. Como ela tem o coquetel, muita gente relaxa e faz roleta russa, não usando preservativo. E eu quero dar uma dica principalmente para a juventude, que começa a namorar, acha que está namorando, é como se viesse uma blindagem. Ó, ele é meu namorado, agora ele não tem risco de ter doença. Ela é minha namorada, agora não tem risco de ter doença. É imperativo que se use sempre o preservativo, a camisinha. Será que de fato o seu namorado é só seu namorado? Ele é fiel a você? A sua namorada transa só com você? E as relações anteriores que ela teve e que ele teve? Esses riscos são enormes. Portanto, é imperativo cuidarmos, usar camisinha. Como nós estamos vendo hoje no Brasil, a prevenção sempre é o melhor negócio. Vamos evitar o contágio, vamos evitar que ela chegue até nós. Para isso, mais uma vez, eu fecho esse vídeo falando: prevenir ainda é o melhor remédio. Um beijo para vocês, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido. Ajude as pessoas que ainda não têm essa informação, converse na sua casa, converse na sua comunidade, faça o isolamento, fique em casa, converse pelas redes sociais, converse pelo celular, pelos grupos de WhatsApp, evite o contato com as pessoas. Gostou do vídeo? Compartilha, deixa o seu like aqui, posta na sua rede social para ver se ajuda as pessoas a pensarem sobre isso. Um grande abraço para vocês, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, valeu!